Como de praxe, né? Eu sempre gravo uma live sem fazer um aviso, mas depois eu deixo ela disponível aí algumas horas, até mesmo dias, e muitas vezes eu até nem tiro ela do ar. Então nessa quinta-feira, aqui em Jardim, na Galeria José Mendonça, eu vou ministrar mais um curso, que vai ser o poder da oratória, né? Para quem que é o poder da oratória? É para quem precisa falar em público, para quem precisa fazer apresentações. Então, se você é professor, se você é supervisor de vendas, se você tem uma equipe de vendas, se você precisa ler textos, ler a palavra em igrejas, se você é um estudante, você vai ter a oportunidade de trabalhar comigo o poder da sua comunicação. Então, agora eu fiz alguma propaganda, né, no Instagram, no Facebook patrocinado, e me perguntaram assim, queriam saber mais de mim, né? Então eu dou aula, né, leciono no Sebrae de instrutor desde 2008. No Senar também lecionei 5 anos. Na Funlec em Bonito lecionei 4 anos. Lecionei no Rufino, no Juvencio, na UEMS, aqui em Jardim, e diversas palestras, né? Diversas palestras. E o curso de oratória foi um dos que eu mais ministrei. Então, quando que começou isso daí? Então, quando eu ministrava cursos pelo Senar, tinha um questionário, assim, uma folha que o que me marcou muito era de complete, né? E falava assim, eu confio em quem? A maioria das pessoas responderam, quem confia em mim. Esse curso, que era o Programa Empreendedor Rural, eu deixei ele aí, ministrei esse curso no estado todo, né, em várias cidades. E a outra pergunta que tinha lá que me marcou é, o meu maior medo é, a maioria das pessoas responderam, falar em público. Então, como eu já trabalhava falando em público, porque era professor e ainda sou professor, palestrante, também na época da universidade, que eu formei lá na Universidade Estadual de Maringá, eu fui o palestrante da turma, eu falei, opa, né? Essa é uma oportunidade de trabalho. Ser o maior das pessoas, eu posso ajudá-las a superar esse medo. E assim eu tenho feito há mais de 10 anos. Eu já ministrei diversos cursos de oratória, seminários de oratória. E tinham cursos extensos de 5 dias, 4 dias, 3 dias. E agora, até pelo tempo escasso da maioria das pessoas que trabalha aí período integral e à noite estão cansados, eu lancei nos últimos anos um seminário de um dia. São 3 horas. Mas são 3 horas onde eu conheço o caminho das pedras, onde eu vou falar para você, vai por aqui, faça isso, respire desse jeito, use esse modelo de comunicação e vai te resolver, vai te ajudar. Eu já tive assim diversos depoimentos de alunos meus que não conseguiam falar em público ou que tinham dificuldade de falar em público, políticos, religiosos, professores, para todas as classes. E eles me disseram que ajudaram, que foram muito beneficiados com o curso de oratória. Tem até uma pesquisa interessante aqui no slide, estou aqui no slide aqui do lado aqui no computador, que ele fala o seguinte, né? Vamos tentar passar aqui para vocês. Olha aqui. O jornal inglês Sunday Times fez uma pesquisa e perguntaram para as pessoas qual que era o maior medo das pessoas. 41% das pessoas responderam que seu maior medo era falar em público. 22% problemas financeiros, doenças e mortes 19%, outros medos 18%. Então, como você pode ver, é um medo muito forte das pessoas falarem em público. A pessoa muitas vezes ela não consegue se expressar, né, num relacionamento com a esposa, com o marido, ou se a pessoa é solteira, ela não consegue falar para outra que ela gosta, que ela quer um relacionamento. A pessoa vai numa entrevista de trabalho, muitas vezes ela sabe muito, estudou muito, mas ela não consegue transmitir isso, não consegue se comunicar e perde a vaga de trabalho. Muitas vezes vai ter uma promoção no trabalho e ela não recebe essa promoção no trabalho porque eles precisam de alguém que fale bem, que fale em público com desenvoltura, para fazer apresentações da empresa, dos produtos e dos serviços da empresa. Então essa é a sua oportunidade de vir aqui e aprender.
a vencer o medo, e também, se você já não tem medo, você vai aprender um pouco mais, né? Se você estiver aberto ao aprendizado, você vai aprender um pouco mais, porque eu trabalho com isso há muitos anos, já li diversos livros, fiz aí dezenas, centenas de cursos e estou sempre aprendendo. Então, assim, tenha a humildade, muitas vezes, de vir, de se aperfeiçoar, né? Muitas vezes você já sabe muito, um pouquinho que você aprende, você vai para outro nível. Ou se você não fala nada, você também é o nosso convidado, porque o tema do curso é vença o medo de falar em público, e ao mesmo tempo é o poder da oratória. Quando você se comunica com confiança, e eu vou ensinar você a técnica de ter confiança, as pessoas sentem mais segurança em você, e por isso que elas te promovem, por isso que elas se relacionam com você, por isso que elas fazem negócio com você. Então essa é uma habilidade muito importante. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, eu também falo muitas coisas que a gente são assim, provérbios, ditados, que a gente repete sem mesmo pensar. As pessoas falam assim, falar até papagaio fala. Tudo bem, papagaio fala, mas papagaio não sabe o que está falando, papagaio não dá discurso, papagaio não convence as pessoas, papagaio não pensa para falar, papagaio não planeja uma apresentação. Então você vai aprender muito mais do que você pode imaginar. E isso pode fazer toda a diferença na sua vida profissional, né? Vou te transmitir coragem para fazer lives como essa do Facebook. Tem gente de aparência boa, pessoas muito mais bonitas do que eu, já fizeram curso comigo e falaram, Joel, mas eu tenho vergonha de falar, eu fico muito feio, eu não sei o que. O cara falou para mim esse dia, minha testa é muito grande. Eu falei, cara, olha a minha, né? Já não é mais nem testa, né? Tá careca mesmo. E uma das coisas que eu ensino é que mais importante do que a mensagem, né? Mais importante do que o mensageiro, né? É a mensagem que você traz. Então quando você fala em público, você não pode estar preocupado com você, eu tô gordo, eu tô careca, será que meu olho está muito aberto, será que está muito fechado, será que eu deveria sorrir mais, ser mais simpático? Então quando você se preocupa com você, você não consegue transmitir a sua mensagem com clareza. Quando você tem na sua mente um único objetivo, um único foco seu, é transmitir aquela mensagem, porque você acredita naquela mensagem, porque é uma mensagem verdadeira para você, o seu discurso se torna muito mais poderoso. Eu até fiz uma frase há um tempo atrás, que eu falei o seguinte, as palavras bonitas não são as palavras poderosas, as palavras verdadeiras, essas sim são as palavras poderosas, as palavras que têm poder de transformar. E é incrível, quando você aprende o poder da oratória, você tem o poder de transformar, de impactar vidas de maneira positiva, né? Eu me lembro que eu ministrei uma palestra aqui no centro de convenções. Eu não tive a honra e a felicidade de conhecer essa pessoa, mas foi me relatado. A pessoa estava triste, estava depressiva, não conseguia mais trabalhar, assistiu uma palestra de motivação e ela falou que aquela palestra abriu a mente dela. E ela voltou a trabalhar, ela voltou a ter entusiasmo, ela voltou a ter ânimo, né? Como eu disse, eu já fiz diversas palestras pelo Sebrae. Teve uma que eu fiz, o cara estava com o negócio dele emperrado, não sabia o que fazer. Ele falou, professor, você me falou lá, eu tive coragem, arrumei toda a documentação da minha empresa, agora a minha empresa está super bem, estou prestando serviço para diversas prefeituras. Ele foi para um outro patamar, mas na verdade eu não disse nada específico para ele naquele assunto, mas ele estava lá, ele estava na sala de aula, ele estava aberto ao aprendizado. Então é muito importante a sala de aula, é muito importante você estar aberto ao aprendizado. Às vezes assim, uma coisa pequenininha que você aprende, uma palavra, um argumento, uma técnica, pode fazer toda a diferença para você. Uma das técnicas que eu ensino para combater o medo é a respiração, né? Eu tive a honra de fazer um curso lá em Águas de São Pedro, há uns 10 anos atrás, e eu achava muito interessante que o professor doutor Stephen Paul Adler, ele falava, nunca se esqueça de lembrar de respirar. Então a pessoa às vezes ela fica tão nervosa, ela fica tão ansiosa, que dá falta de ar nela, porque ela não está respirando corretamente. E teve alguém
do cerimonial da prefeitura aqui de Jardim, que fez o curso comigo, tinha que fazer o uso da palavra no poliesportivo aqui em Jardim, estava lotado, disse que deu um medo e lembrou da técnica da respiração, lembrou da aula, lembrou do ensinamento, aplicou a técnica da respiração, chegou, ficou calma, tranquila e fez lá seu discurso, foi muito elogiada. Eu mesmo aplico essas técnicas comigo, cada vez que eu ministro um curso, seja ele qual for, eu me aperfeiçoo naquela área, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que praticar, porque eu tenho que falar, porque eu tenho que responder perguntas. Há algum tempo atrás também, essa questão do nervosismo é interessante, né? O Reinaldo Polito diz que ele sempre fica nervoso antes de algumas apresentações, e que é normal ficar nervoso, né? Que isso é um sinal que você está preocupado com a sua fala, com o seu discurso, com a sua apresentação. Eu vou ser sincero, eu nem sempre fico nervoso, mas algumas vezes, não sei por qual motivo eu fico nervoso. Uma vez eu ia dar uma palestra para jovens, era o programa que tinha aqui em Jardim, chamava Jovens Aprendizes. E eu fui dar uma palestra, a hora que eu vi eu estava dirigindo, indo lá para o CAT, né, o Centro de Atendimento ao Turista, e eu comecei a ficar nervoso, aí eu lembrei da técnica do curso de oratória que eu ensino, que eu aprendi nos livros, que eu aprendi nos cursos. Apliquei a técnica, fiquei calmo, cheguei lá, dei uma excelente palestra, né? Eu senti que foi uma excelente palestra, as pessoas que participaram me relataram quanto gostaram da palestra e tive sucesso, tive êxito na minha apresentação. Então eu também aplico essas técnicas, é por isso que eu ensino, porque elas dão certo, porque elas são eficientes, elas funcionam comigo. E quando algo funciona comigo, eu sei que vai funcionar com outras pessoas também. E funcionaram essas técnicas e ainda funcionam com diversas pessoas que fizeram o curso comigo. Eu tive curso de oratória com 3, 4 pessoas na sala, eu faço aqui na minha sala mesmo, assim, foram cursos incríveis. Eu lembro um que estava eu, o Silfarney, a Márcia e o João. Eram 3 alunos e eu. Cara, foi um dos cursos de oratória mais fantásticos que eu ministrei até hoje. Fantástico, porque ele não é um curso só de oratória, vai além. Quando a gente começa a trabalhar com conhecimento, quando a gente começa a se abrir para o aprendizado, vai além, você aprende muito mais. Teve um outro curso aqui, nesse escritório novo, aqui na Galeria José Mendonça também, que, nossa, ele subiu num nível muito alto, e muitas vezes eu vejo os alunos fazendo discursos assim, que eu olho e penso, eu não dou conta de fazer um discurso desse. Olha que maravilha, ao mesmo tempo que eu estou ensinando, eu estou aprendendo. Então é uma frase bíblica que diz que assim como a faca afia a faca, o homem lapida o homem. Então se você trabalha num banco, se você faz parte de uma igreja, se você é um professor, se você é alguém que pretende crescer na sua profissão, se você é um vendedor, se você acha bonito as pessoas que falam bem em público, você está convidado a participar conosco, né? Se você é um pré-candidato a vereador, a prefeito, venha participar. Só não faça assim como um grande número de pessoas que sempre quando acaba o curso de oratória, eu divulguei nos status do WhatsApp, eu divulguei nos grupos, eu divulguei em lista de transmissão, divulguei no Facebook, divulguei no Instagram. A pessoa fala assim, quando tiver o próximo curso de oratória, me avise que eu quero participar. Não deixe para depois, venha participar agora, Eu tenho diversos cursos que eu ministro, oratória é um deles, é o que eu mais ministrei, eu acredito, mas venha participar agora, porque eu estou com novos projetos agora para 2020 e eu não vou saber dizer quando que vai ser o próximo. E também não é fácil fechar uma turma. Muitas pessoas têm resistência, muitas pessoas preferem assistir novela, preferem tomar o tereré, ou muitas vezes não têm o dinheiro disponível, que é compreensível também. Mas venha, invista em você. Eu sempre digo, você é a pessoa mais importante que existe no universo. É a pessoa mais importante que existe no universo. Dentre todos os amores, o amor mais importante é o amor próprio. Então tenha amor próprio, invista na sua carreira, invista na sua vida pessoal, invista em você e venha junto comigo nessa quinta-feira, às 19 horas, aqui na Galeria José Mendonça, sala 3,
participar do seminário de oratória, né? Se você já fez o curso comigo e não fez o de oratória, venha participar do oratória, venha conhecer, é um curso diferente. Se você nunca fez, venha conhecer o meu trabalho. Tem pessoas que me conhecem há muito tempo, ouvem falar das minhas palestras, dos meus seminários, dos meus cursos, ouvem falar bem, mas nunca tiveram a oportunidade de participar. Venha participar, venha conhecer, venha prestigiar esse meu lado profissional, que eu venho me dedicando há vários anos a essa área. E eu digo o seguinte, eu tive uma época que eu morei fora do país, morei 2 anos e meio na Europa. E muitas pessoas, quando eu voltei aqui para Jardim, me perguntaram, mas por que você voltou para Jardim? Eu te digo porque eu voltei. Porque eu pensei assim, tudo que eu consegui estudar na minha vida foi graças aos meus pais, aos meus avós. Meus avós que deram condições aos meus pais, tiraram todo o sustento, todo o dinheiro da vida deles aqui da cidade de Jardim. Então eu sentia dentro de mim a vontade de retribuir. Então eu voltei para retribuir tudo que eu ganhei, tudo que eu recebi dos meus avós, dos meus pais, em forma de conhecimento, né? E aqui eu moro aqui hoje em Jardim há mais de 14 anos, vai completar 15 anos já, né? Já constituí a minha família aqui, esposa, filho, meu pai voltou a morar aqui também. Então aproveite essa oportunidade, prestigie, né? Muitas pessoas falaram para mim, Joel, quando eu comecei, santo de casa não faz milagre. E eu dizia, eu não quero fazer milagre, eu quero apenas fazer palestras. Mas aconteceu algo mágico fazendo palestras, porque eu percebi que através das palestras, das inspirações, dos estudos, muitos milagres aconteceram. Então esteja aberto e receptivo para a mágica do milagre, para a mágica do aprendizado acontecer na sua vida. Um grande abraço, espero você nessa quinta-feira às 19 horas na Galeria José Mendonça, sala 3. A sala é pequena, por isso as vagas são limitadas. E isso te dá uma proximidade muito grande comigo, de fazer perguntas, de interagir, de praticar muito mais. Nós temos 2 partes no curso, a parte teórica, o embasamento teórico e a parte prática. Então, venha, faça a sua inscrição, participe. Aí na minha página você vai ver vários lugares, aí tem um link, onde você clica lá, já cai direto no meu WhatsApp, para vir aqui no escritório, fazer a reserva da sua vaga. Um grande abraço, muito obrigado e até quinta-feira.